Olá a todos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Como Cheguei Aqui, nosso videocast sobre carreira, empreendedorismo e inovação. E hoje nosso convidado mega especial é o José Renato Hopf, o fundador da GetNet, um dos responsáveis por consolidar o primeiro unicórnio, né, a primeira startup bilionária que a gente tem no mercado brasileiro, e também um dos responsáveis por trazer ao Brasil o South Summit, que é um festival de inovação grandioso, europeu, que já tem aí uma longa história e uma longa tradição de inovação. Para conversar com o Zé Renato hoje, novamente aqui comigo, o Rodrigo Godoy, nosso VP de Exame Academy. Oi, Rodrigo. Olá, Maria Clara. Olá a todos que estão aí nos acompanhando. Mais um bate-papo que vai trazer aí bastante fagulhas para vocês sobre sua carreira, sobre informações de inovação, né, sobre essa questão de transição entre empreendedor, carreira, enfim, muita coisa aqui no nosso papo que começa agora. Bem-vindo, Zé! Estou. Tudo bem? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maria Clara. É um prazer estar aqui com vocês, a gente fazer esse bate-papo aqui. Vai ser muito legal. Mas vamos ao que importa, que é o início do nosso bate-papo aqui. Conta um pouquinho pra gente. Você foi fundador lá da GetNet, lá atrás, e foi algo extremamente disruptivo naquele momento, né? Que naquele período a gente vivenciava ali uma realidade onde nós tínhamos duas opções muito específicas, cada uma trabalhando especificamente com uma bandeira, e você veio para ampliar aí essa relação no mercado. Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre a GetNet, como foi essa sua percepção de que tinha espaço para uma proposta tão inovadora como essa na ocasião. Bom, perfeito. Eu sempre olhei a tecnologia vendo como que ela pode ajudar os negócios, né? Eu acho que a tecnologia ela tem esse papel e cada vez mais com a digitalização que está acontecendo no mundo, a gente vê que é isso aí, né? Então, cada vez mais a tecnologia ela ajuda os negócios, ajuda a gente a ter uma vida melhor. Então, sempre me acompanhou desde moleque. Quando eu fui para a tecnologia, eu olhei isso. Mas o que me preparou para isso, né, é o que eu digo, é a co-construção com muita gente. Então, a ideia de montar a GetNet, ela surgiu muito da inspiração de ver que o Brasil tinha um duopólio lá, tinha uma operação que, se quisesse trabalhar com Mastercard, só tinha uma bandeira, só tinha uma operadora que era Redcard, se trabalhar com Visa, só tinha uma bandeira que era a VisaNet. Então, eu tive uma escola muito importante para mim, que foi o Banrisul. O Banrisul foi um banco que eu trabalhei antes, eu entrei bem moleque mesmo lá, né? E me deram muitas oportunidades no banco. Eu tive muita oportunidade de dizer assim, de empreender dentro do banco. Então, a área de tecnologia do banco, tive algumas lideranças, tive pares, tive pessoas que trabalharam comigo, em que a gente construiu muita coisa, né? Então, a gente olha o setor financeiro, o Banrisul foi responsável por várias inovações, no qual eu tive a oportunidade de liderar algumas ou co-liderar várias dessas iniciativas, né? Então, o Banrisul foi inovador em Smart Card, o primeiro banco a tombar toda a base de Smart Card, foi inovador em ter o primeiro correspondente bancário junto com o Banco do Brasil na época, foi inovador nos sistemas de ATM de baixa plataforma e foi inovador em criar a primeira rede independente de cartões, chamada Banricompras, né? E que trabalhava com um conceito que hoje é a modinha da vez no mercado de meios de pagamento, que é o Buy Now, Pay Later, né? Paga agora, como é que é? Compra agora, pague depois, né? Que foi o que o Banricompras trouxe. Só que eu queria empreender meu próprio negócio, então eu tinha um sonho de... eu vi que o Brasil estava numa economia estável, estava com a situação de moeda muito estável, e um país gigante, era o único país desses gigantes de economia que não tinha uma parte de meio de pagamento aberta. A economia não era aberta para esse processo. Eu disse, bom, aqui tem uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade de crescer com rede para esse processo, tem a oportunidade de poder fazer um outro processo que é trabalhar a eletronização das recargas de telefonia. Muita gente conhece a GetNet pelo cartão, tá? Mas vou fazer um ponto aqui que eu acho que talvez pouca gente saiba, que a GetNet foi a inovadora de poder fazer a eletronização da recarga de telefonia do Brasil, né? Então, só um pequeno parênteses, em 2003, quando queria fazer uma recarga de telefonia, 19 anos atrás, né? Tinha que pegar um cartãozinho, raspar, pegar um númerozinho e digitar no celular, né? Aí, o que a gente fez? A gente pegou 2.000 cartões, raspamos, botamos aqueles códigos dentro de uma maquininha de um POS e fomos na Teles, vendendo a ideia de que agora tinha que ser eletrônico. E assim começou a recarga eletrônica no Brasil. Um cenário que acaba remetendo um pouco à criação daquelas startups do Vale do Silício, que nascem dentro da garagem, né? Tive uma ideia, vou testar, vou raspar 2.000 cartões aqui. Cria um MVP. Cria um MVP, isso, depois né? vou ver isso. Então, bom, as coisas, eu fiz foi muito engraçado, porque eu não fiz num pitch só.
na minha vida, né? Que foi o pitch para poder montar a GetNet, né? Então, tinha 2 famílias empreendedoras que tinham uma família que era investidora em vários negócios, muito oriunda do setor de calçados, que tinha investido numa família que era empreendedora e que estava trabalhando na indústria de cartões. E tinha uma grande dificuldade com os cartões, porque, como tinha um duopólio, ele não conseguia crescer com um cartão de benefício, um cartão de frota, dentro do ambiente em que ele não tinha o domínio da rede. E eles vieram conversar comigo e vender meu pitch de como é que poderia ser essa rede, né? Então, eles tinham uma necessidade, tinham uma vontade, juntaram com o meu desejo, meu sonho de empreender, e assim a gente juntos começou a estruturar e a montar a GetNet. Então, montamos do zero a companhia. Fiz um pitch, né? Vendi meu peixe lá, fiquei aquelas 2, 3 horas conversando, falando do meu pitch. E aí olharam e disseram, não, vamos tocar, né? Foi um troço assim, não tinha, em 2013 não tinha essa indústria de venture capital, private equity, aceleradoras, né? Então foram encontros que acabaram gerando foi negócio. Um encontro. Foi 2, na verdade. Eu fiz um com um, depois fui com outro. Fui lá no Uruguai falar com 2 pessoas fantásticas, aprendi muito com eles. Tinha 30 e poucos anos, né? Tinha uma boa experiência de estratégia, processo, mas ainda para montar uma empresa dessas, e não tinha referências, né, para a gente olhar como hoje em dia. A gente vê um monte de startups, a gente troca muito, Então foi um desafio imenso, né? Então, E nesse desafio, quais são os pontos que hoje você olha e fala, nossa, esses foram cabeludos, mas mesmo assim conseguiu resolver? Olha, eu acho assim, para a gente construir uma startup, assim, pensando assim, olhando para trás, né, a gente tem que ter um bom plano. E todo mundo fala sempre aquele jargão lá do propósito, tudo, mas na verdade onde o pessoal falha muito é na execução. Boas ideias todos têm, né? Então não adianta ter um bom plano se ele não vier acompanhado de uma excelente execução. Isso eu acho que é o primeiro ponto que o pessoal tem que olhar e tem que ver o nível de disposição que a pessoa tem, né? Você sempre diz, inclusive, que não adianta sonhar, o sonho tem que ser factível. Sim, né? Exatamente, isso tem que ser factível. Tem que ser executável. Executável. Tem que ser Marte, né? E outra coisa, não é possível sem muito trabalho. E se tem muito trabalho, a gente tem que trazer gente que esteja contigo, né? Eu brinco, tem uma frase que eu gosto de usar, como é que é? Tem aquela história que o pessoal vem pro barco, né? Eu digo, vai pra ilha, não. Eu digo, vem pra ilha e queima o barco. Tu tem que ter gente ao teu lado que esteja disposto a ficar na ilha contigo, não só de pegar o barco, senão tu pega o botezinho e vai embora, né? Eu faço a brincadeira. Né? Então eu faço sempre essa expressão porque tu precisa de um time, principalmente no início de uma startup, não basta, às vezes um empreendedor vem falar comigo, numa mentoria, e ele tá sozinho, eu disse, esse pobre coitado, né? Porque tu não consegue fazer um negócio desse sozinho, precisa de muito trabalho, precisa ter alguém para pagar a luz contigo, chega ao final do dia, né? Então, tu tem que ter uma equipe de empreendedores. E tu precisa, principalmente no início, investidores estratégicos que estejam lado a lado contigo, porque vai dar problema. Então, essa pessoa tem que estabelecer um alinhamento muito forte de cultura, né, de cultura, e absurdamente importante, um alinhamento de valores. Então, a base disso tudo, para que tudo dê certo, tem que ser algo que os investidores e os empreendedores tenham um alinhamento de valores, né? Então, aquilo que a gente acredita, aquilo que é a tua crença, né? Aquilo que não é só a tua percepção, aquilo que está na tua cabeça como item importante. E isso são itens que unem as pessoas para criar uma empresa e até para fazer um M&A e fazer outra coisa, porque são sócios, né? Então tem que haver, porque vai dar problema e se não estabelecer uma relação alinhada de valores e de confiança, como é que a gente vai lidar quando der problema? Como é que a gente vai ter transparência e confiança para poder falar os problemas e para a gente poder endereçar soluções para os problemas? Então, eu acho que esse é um ensinamento que eu tiro para mim, né, que eu divido com as pessoas, que é de entender isso, esse tripé de um bom plano com execução fantástica, equipe de empreendedores, para que com muita dedicação, afinco, que dê para contar junto, e investimento estratégico, né? Pessoas que possam estar lado a lado, que confiem. E tem um elemento cultural e de valores em base, como princípio disso tudo, porque é trabalho, é confiança, são várias coisas que são fundamentais para serem os pilares, né? As bases, né? Desse ponto para poder tocar um negócio. Eu digo, isso é o mais importante. É o mais importante para dar certo, porque dá problema, né? E em relação a... Você repete aí constantemente a questão dessa construção de times, né? E isso é uma coisa que a gente acaba batendo sempre aqui, de falar da importância do líder, né? Conseguir conduzir os seus liderados rumo ao sucesso e rumo a um caminho final em que todo mundo concorde e tal. E você realmente repete muito. Temos que construir os times e desde o início, quando você começou a comentar agora da construção lá do início da GetNet, você fala muito nós construímos. Então, dá para entender essa importância do time. Então, olhando para esse lado do empreendedor e do líder que conduz um time rumo ao sucesso, quais vocês acham quais são os aspectos, as características que você considera essenciais para conseguir criar esse time bem sucedido de empreendedores ou de qualquer, enfim,
nível para conseguir ir rumo ao sucesso? Olha, Maria, esse ponto assim, é muito importante. Bom que tu trouxe hoje. Até coincidência, hoje pela manhã a gente estava conversando com um empreendedor muito, muito incrível, assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E a gente estava conversando e conversamos bastante sobre esse ponto, sabe? Sobre o que é importante nisso, né? Uma coisa que é olhar nos olhos das pessoas e alinhar expectativas, né? E construir o plano da pessoa. Porque cada um de nós tem uma expectativa, tem o que nos trouxe até aqui, o que deu certo, o que deu errado, né? E o que a gente espera para o futuro, a crença, né? O que a gente quer, o que a gente espera, qual é a nossa expectativa. Então, fazer uma gestão de expectativas, construir um bom plano com as pessoas e ajudar a trabalhar em conjunto a carreira, saindo daquela história do eu tenho que construir a carreira dos outros, né? Eu acho que isso é uma co-construção, mas um espaço também para a gente entender, um espaço para individualidade e para escutar e aprender. Né? Todo dia, eu estava falando há pouco antes de a gente entrar aqui, questão de, eu cito facilmente 100 pessoas que me influenciaram na minha vida, que eu aprendi muito. Né? Aquela história de que a máxima de que as 5 pessoas que estão, o resumo das 5 pessoas que estão ao redor de ti, eu te diria que hoje em dia com a hiperconexão é mais que isso. Né? Então eu gosto de me cercar de pessoas, eu gosto de aprender, eu gosto de pegar a experiência, eu gosto da gente discutir e da gente trocar. Então eu acho que um processo fundamental para a gente engajar as pessoas é que as pessoas se sintam lembradas nessa jornada e que elas saibam a importância delas nessa jornada que tu vai construir. Então, alinhar expectativas, conversar, co-construir o processo e estar caminhando junto na jornada, para que as pessoas saibam que, poxa, eu sou importante. E entendeu? Então, e se a pessoa não é importante, também não pode estar contigo na jornada, porque não é bom para nenhuma das pessoas. Eu não tô, sabe, eu acho que a gente tem que ser duro e firme, mas tem que ser correto e justo. Sabe? Eu acho que a relação humana ela é fundamental, porque a gente tem que ser. E cada vez mais o lado bacana desse mundo digital é que a transparência fala muito, né? Eu sei que se fala muito sobre fake news, né, sobre esse processo, mas eu prefiro que a gente tenha um mundo em que a gente consiga ter mais transparência, a gente consiga ter um mundo melhor. E eu sou extremamente otimista em relação a isso. Eu acho que o nosso mundo hoje ele é absurdamente melhor do que era no passado. E assim a gente vai estar indo. Se a gente olhar a cidade, tem esses, né? Os altos e baixos. É normal, mas a gente está indo. Então, acho que eu puxo todo esse gancho, toda essa linha, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Na verdade, é a questão da gente entender o ser humano como item completo, da gente conseguir trabalhar, tem que trabalhar muito, né? Então, pô, e aí a pessoa tem que saber que está trabalhando com uma coisa que vale a pena. Porque o que é o mais caro, né, nesse mundo, né? É o tempo da gente. Então, tem que valer a pena para todo mundo que está lá. Tem que valer a pena para mim, para ti, para o Rodrigo e para as pessoas que estão contigo nessa jornada, né? Eu acho que esse é o ponto central, né? A gente conseguir fazer esse alinhamento, trabalhar junto e construir isso junto com as pessoas. E quanto tempo você ficou à frente da GetNet? Como que foi esse? Foram 11 anos. Foram 11 anos de uma jornada incrível, né? Tivemos da startup aquela que tu não tinha nada, só a ideia. Aí depois aquela startupzinha pequenininha que estava mais no start, depois ela foi mais pro up do que pro start, né? O pessoal chama bacana. Hoje em dia tem uns nomes bacanas, né? Scale Up, né? Hoje vocês têm a gente bota uns nomes bacanas. Categorias. Tem categoria, né? Não tinha nada. Tinha empresa pequena, média, grande. Em cada uma delas um desafio enorme, porque a dificuldade elas vão modificando, né? E aí entra a questão de pessoas, nem todo mundo às vezes consegue acompanhar também o crescimento da companhia. Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque tu tem aquelas pessoas que estão lado a lado contigo. Como é que tu consegue manter a valorização daquela pessoa numa posição que ela se sinta realmente importante ainda na jornada, mas daqui a pouco não é ela que vai estar para aquela outra atividade que daqui a pouco, ou para um crescimento dentro da companhia. Eu tinha uma preocupação muito grande de gerar esse tipo de oportunidade, né? Tipo, não contratava ninguém para supervisor de atendimento que não viesse do atendimento, né? Coisa desse tipo, assim, que era para tu dar a oportunidade de fazer o processo de crescimento. Então, é um processo, assim, bem de trabalhar essas questões, assim, dentro do crescimento da operação da companhia, né? Então, foram grandes vivências, né? Dificuldades de abertura de mercado. Eu podia fazer um podcast inteiro só sobre as dificuldades que foram isso, né? Imagina que tinham incumbentes muito grandes, muito poderosos, que eu tenho uma admiração enorme por eles, mas eles eram concorrentes, né? Então, imagina que todo mundo tentou fazer de tudo para a gente não entrar também, atrapalharam um pouquinho, tudo na bola, mas faz parte do processo. Mas a gente aí foi um aprendizado bacana e a gente contou com... o Banco Central foi fundamental, assim, o Banco Central teve uma passão e segue fazendo um trabalho muito bacana de abertura do mercado, né? Como um todo, Open Bank, Open Finance, um processo crédito, tudo que está vendo aí. Parte como um todo, assim, a gente vê que o Brasil... Então, a gente teve muita dificuldade. Dificuldades de crescer ao natural, de contratar pessoas e manter cultura com crescimento. Dificuldade complexa, de uma hora que deu o salto para entrar na operação. A gente vê um momento assim, turbulento, uns 6, 8 meses, bem turbulentos, de contratação de muita gente para botar a operação, quando entrou a operação de adquirência no ano de 2010, né? E um choque de cultura, então teve muita gente nova, muito choque de cultura, tivemos dificuldades com a abertura mesmo de colocar no ar, as dificuldades negociais, imagina contratos, né? Todo mundo olha, é bacana, né? Mas foram
momentos assim de grandes aprendizados, vamos dizer assim, né? Mas o bacana em toda essa história foi que, pela construção conjunta, cada um desses momentos teve sempre alguém que foi importante nela. Então, no momento X foi o fulano, eu não vou dar nome porque eu tenho a mania, por pouco eu esqueço alguém, o pessoal me xinga. Mas esse foi um grande amigo que pegou, o outro foi outra pessoa que te aconselhou. Então, tu também tá aberto a escutar e tu tá aberto a trabalhar em conjunto, te permite opções de pessoas que podem te ajudar também. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu diria assim que o grande aprendizado de tudo isso foi que nos momentos mais difíceis, eu pude contar com muita gente que pôde trabalhar junto para a gente poder enfrentar. Eu acho que eu tiro esse o segredo mais chave, assim, sabe? De alguma maneira. Então, essa foi a sacada. A sacada é a seguinte: trabalho pra caramba, entender uma boa estratégia, uma baita execução e um time muito unido. Acho que isso que é a sacada. Né? Perfeito. E a gente falou bastante aqui dessa sua jornada na GetNet, desde o princípio, abertura de mercado e tal, mas você também é um empreendedor serial, digamos assim, né? Você também já tem aí o histórico de abrir outras empresas ou participar de outros negócios assim tão disruptivos quanto. E aí eu queria dar um espaço aqui para você contar um pouco melhor sobre o que tem a ver você com South Summit, esse tal de festival que veio lá da Espanha, que agora está no Brasil, em Porto Alegre. Você trazendo essa iniciativa para cá, pretende, né, estender isso aí para os próximos anos também. Conta um pouquinho aí de como que foi essa união. Legal, olha só. Logo após a venda da GetNet, eu olhei e disse assim, puxa, legal, né? Puxa, eu tive muita sorte, fui abençoado, assim, pela oportunidade de poder ter empreendido, ter gente acreditado em mim no Banrisul, gente acreditou em mim na GetNet. E, pô, fiz uma saída super legal, tá, mas eu quero continuar empreendendo, né? Estou num momento bacana, estou numa idade que estou com muita energia, estou agora com conhecimento, experiência e com capital também para poder agora investir, né? Porque antes eu não tinha capital para investir, né? Agora eu tenho capital para investir. Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos ficar no... que eu quis ficar no Brasil para mostrar que a gente pode fazer aqui no Brasil aquilo que a gente vê de mais moderno na China, Israel e Estados Unidos. Então, me juntei com meu sócio, o Ricardo Galli, que ele era o head de inovação lá na GetNet. A gente começou a construir o que se tornou a For, né? Que é um grupo, né? Um grupo de startups, a gente construiu. E o início todo da ideia foi, pô, vamos mostrar que a gente consegue fazer aquilo digital aqui, entendeu? E aí eu vou puxar o gancho como é que a coisa vai para o South Summit, mas a gente foi construindo a For, a gente construiu, então, o que a gente viu? Que toda a revolução digital... não tinha aquele... Muitas as pessoas diziam até, hoje menos, mas era... o fulaninho não conseguiu pegar um táxi, aí criou o Uber, aí o outro não conseguiu se hospedar, aí criou o Airbnb. Não é isso aí o esquema. O negócio é o seguinte, qual foi a sacada desses caras? Esses caras entenderam como poucos a nova dinâmica do mundo digital. Que era uma dinâmica de experiência, que era uma dinâmica de marketplace, que era uma dinâmica de tu ter a gestão da propriedade da audiência, de tu conseguir relacionar com as pessoas, de tu entender as pessoas, de personalizar, customizar, de utilizar o smartphone como principal instrumento de acesso. Essa foi a sacada desses caras. E esses caras começaram a fazer suas plataformas porque não tinha plataforma disponível no mercado para eles poderem utilizar. E aí, para toda e qualquer digitalização dessa transformação, que os negócios se transformam como negócio de plataforma, falta uma plataforma que viabilize esse processo. Isso é para tudo e para todos. Daí surgiu o nome For All. Aí a gente começou a criar uma empresa e essa empresa construiu plataformas. Então a gente está por trás da digitalização de vários grandes recursos econômicos no Brasil. O que a gente faz? Monta um banco digital em 60 dias, a gente monta uma solução de CRM com bônus, com parte de cashback, sabe, rapidamente. A gente cria uma base de propriedade sobre a audiência. Então a gente está por trás de repensar, fazer um discovery, repensar a estratégia de vários grupos econômicos, de indústrias, de bancos, de varejistas pelo Brasil, em que a gente faz a transformação digital, cria banco, faz o processo. E hoje quantas pessoas tem junto? Hoje, nas 9 startups que fazem o Hub, a gente tem mais de 400 colaboradores diretos e mais uns 100 e poucos indiretos de outras empresas que trabalham para a gente nesse processo. São startups algumas que a gente co-investiu com grandes grupos econômicos, setor de entretenimento, food service, vinho, esportes, né, vários setores, onde a gente co-investe com grandes grupos. Meus sócios geral são empresas ou CVCs, não, Corporate Ventures, e tem as 3 empresas de plataforma que a gente construiu que formam o processo. Só que tudo isso eu estava fazendo o que eu consigo fazer com o meu capital. Eu disse, isso é muito pouco, né? Teoricamente, é muito pouco se eu quero impactar coisa, não posso estar impactando com as startups que eu estou montando, que eu estou trazendo para o Brasil. Então, eu me engajei muito fortemente dentro do ecossistema de inovação, do Rio Grande do Sul em especial, mas do Brasil como um todo, de certa forma, pensando, o que mais que a gente pode fazer, né? E aí vem um gancho para a questão do South Summit, né? E aí a gente se juntou com várias pessoas, e particularmente
o governo do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do próprio governador, ele tinha, assim, eu quero fazer algo que seja de Estado, eu quero algo deixar um impacto de algo que possa... E a gente conversando com ele, nós do ecossistema, dissemos assim, como sociedade civil, dissemos, olha, governador, o que a gente vê nos grandes ecossistemas de inovação no mundo, todos eles que são maduros, eles têm um grande evento global que atua como elemento catalisador disso. Porque o que precisa nesse ecossistema de inovação? Precisa de conexão global, precisa de acesso a capital. Então, eu sou uma exceção. Eu tive uma sorte contra alguém que investiu na GetNet. E hoje eu tenho um capital para investir, mas é muito pouco, muito claro, para uma pessoa talvez seja muito. Mas é pouco dentro do ecossistema como um todo, né? O que a gente pode fazer para ajudar para que isso multiplique, né? Então, a gente trabalhou em conjunto. Aí o ecossistema, a sociedade civil, o governo foi o principal apoiador desse processo. A gente, com a sociedade civil, financiou o processo parcialmente para poder pesquisar e fomos atrás de vários grandes eventos globais. E nós encontramos um que tinha um fit que a gente queria. E nós estamos comentando antes a questão, tu foi visitar o evento lá em 2019, né? Depois de 2020 pegou... Bom, aí nós encontramos na Maria, né? Que é a empreendedora que criou o South Summit lá em Madrid. O nome South não tem a ver com o Rio Grande do Sul ou com a América do Sul, nada. Tem a ver com o evento ser do sul da Europa, né? Então, em que ela encontrou um negócio que ela queria gerar um impacto no ecossistema, e que para poder gerar empregos para os jovens, para poder impactar a economia, tinha que ser pela inovação que estava vindo dos investimentos. Então, bem na época de 2011, naquela crise absurda que a Europa enfrentou, Espanha em particular e Portugal, então ela conseguiu mobilizar governo, né, sociedade civil, empresários, para poder criar o South Summit. Então, todo o propósito no qual foi criado o South Summit conduz ao que a gente queria com um elemento de propósito. Tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Sobre elemento de propósito, Sim. de valor, de cultura. Então, quando eu fiz o meu primeiro pitch para ela, assim, dizendo, ela assim, bom, estamos fechados, né? Ela fez o pitch dela, esse pitch é o meu, né? Porque quando eu fiz o meu pitch para ela, ela disse, esse pitch é o meu. Então, foi muito legal, deu um match muito bacana junto, né? Então, a gente acabou fechando uma parceria no final do ano passado, né? E o governo do estado como principal apoiador, principal patrocinador desse processo, a gente conseguiu angariar dezenas de empresas junto nesse processo, e todo o ecossistema que, iniciando pelo Rio Grande do Sul, começou a espalhar pelo Brasil inteiro. Então, unimos parques, ecossistema de inovação do Brasil inteiro, para se unir, para a gente fazer o quê? Fazendo no Brasil, efetivamente, um evento de inovação global. Não fazer um evento de inovação grande que tu traz 5 ou 6 palestrantes fora, que é legal, tá ok. Não, a gente precisa de algo que gere impacto, que traga impacto nisso, que conecte startups, empresas e fundos, né? E aí surgiu o South Summit. A gente, numa loucura maluca mesmo, loucura, tem que falar é duplamente mesmo, nós em 100 dias botamos no ar a primeira edição, que o nosso sonho era ter 4 mil espectadores, 100, 150 palestrantes, uns 40, 50 fundos. Bom, os números eu te digo são o seguinte, a gente acabou reunindo mais de 20 mil pessoas, em média tinha 15 mil pessoas por dia, nos 3 dias, de pessoas únicas deu mais de 20 mil, de 50 países. A gente teve 546 speakers, tivemos uma competição de startups prévia evento de quase 1.000 startups, 76 países, os 50 finalistas vão para o evento, que eram 17 países. No evento tínhamos cerca de 3 mil startups, mais ou menos, 500 investidores de 100 fundos, 20 fundos globais, né? Um dado interessante sobre essa de conectar, né? A gente teve 182 jatos executivos pousando no aeroporto Salgado Filho para o evento. É um dado meio louco, mas é interessante porque demonstra Sim. que, conectou, que é o que a gente quer. Mobilizou, essa palavra certa. Mobilizou as pessoas para fazer esse engajamento. Então, estou super feliz de ter sido um dos agentes. Claro, acaba tendo uma liderança nesse processo. Meu amigo e parceiro, Thiago, que é o CEO do evento, né? Nossa, a dedicação do time, a gente tem um time muito legal. E a parceria que a gente teve com a Espanha, com o time de Espanha, foi muito bacana. Só que esse evento, ele é a prova de que inovação é igual a colaboração. A gente só conseguiu fazer nesse prazo maluco, porque todo mundo apoiou. A imprensa apoiou. Eu perdi a vergonha, né? Eu tô aqui falando, mas eu sou um cara tímido, posso não parecer, mas eu sou. E aí, mas quando a gente fala daquilo que a gente ama, a gente fala com paixão, né? Então, eu perdi a vergonha, saí pedindo para todo mundo. Eu pedia, quer ajudar a gente a fazer um grande evento no Brasil? Então tá, me consegue palestrante. E assim foi indo. Só que isso gerou uma mobilização que naquelas 3, 4 semanas prévio-evento, a gente tava, assim, faltava, gente, sem exagero, 30, 45 dias antes do evento, a gente não tinha fechado os palestrantes, a gente não tinha... Tudo na última dos 45. Gente, assim, só que depois que aconteceu foi um troço maluco, porque a gente teve que declinar mais de 100 palestrantes que confirmaram muito próximo. Porque eles demoraram para confirmar. O que aconteceu? Como deu aquele FOMO, todo mundo começou a falar com todo mundo. Deu um overbooking. A gente tinha, era para encaixar umas 420 palestrantes, né, os speakers,
nos 6 stages. A gente acabou encaixando 546. Entendeu? Quase deu overbooking, né? Deu overbooking. E a gente teve lá, puxa, então foi muito legal, porque no fundo a gente conseguiu mobilizar o que a gente queria, né? Mobilizamos o Brasil, assim, de certa forma, sabe? Então, e conseguimos trazer muita gente fora. Então foi um evento que tinha, se não me engano, eu acho que eram mais de 60 palestrantes estrangeiros, quer dizer, não era brasileiro morando fora. Pô, muito grande o número, considerável, que se deslocou para poder participar do evento, sendo um evento inaugural desse. Pô, assim, foi assim, um troço assim. Olha, em nenhum momento de loucura que eu pudesse ter, e olha que eu sou otimista, o pessoal me conhece, eu podia imaginar que a gente pudesse atingir isso. Então, quer dizer, eu acho que, por isso que eu digo assim, a inovação é legal porque tem isso, sabe, gente? Tem essa coisa da colaboração. Tu não vê ninguém jogando contra, assim, não é uma coisa do tipo... Porque a inovação, ela transcende tudo, transcende qualquer coisa. Ela impacta no SG, ela precisa de inovação, a gente precisa na saúde, na indústria. A inovação e tecnologia, empreendedorismo, isso é algo que está... E o Brasil está vivendo essa febre, sabe? Sim. Então, eu fico super feliz de poder estar fazendo isso, que eu digo, pô, nós estamos fazendo a maré subir para que os barcos todos subam, né? Então, a gente quer que o ecossistema como um todo do Brasil e da América Latina, porque esse evento, o próximo evento, a gente quer, além de ser o South Summit Brasil, a gente quer que ele seja mais América Latina, que a gente trouxe alguns unicórnios da América Latina na primeira edição, só que ano que vem a gente quer dobrar. Para 2023 já tem data? Já, 29, 30 e 31 de março. Quarta, quinta e sexta da última semana de março de 2023. Vai ser sempre, o evento já está confirmado por pelo menos mais 5 anos aqui no Brasil. Porto Alegre permanece como host city, né? Porto Alegre Grande do Sul continua como host city. E lá no Cais do Porto, que ficou muito legal, porque criou uma intimidade com uma coisa antiga, assim, aquele espírito meio Brooklyn, quem não conhece Porto Alegre, só para traduzir assim, aquela coisa meio tipo garagem, porque são os armazéns que a gente reformou. Então, de novo, colaboração, conseguimos um apoio de muita gente para fazer essa reforma. Então, um local que fazia 30, 50 anos que não era mexido, a gente reformou e fizemos lá. Então ficou um troço bacana, quer dizer, onde iniciou a cidade, 250 anos, conectando com os novos 250 anos do futuro. Conectando com o futuro. Então foi um troço... a mensagem é legal, né? E barco ali, tinha um barco para poder fazer negócio, tinha um business lounge. Foi uma pegada assim bacana. O pessoal todo estava se encontrando, poxa, foi um troço realmente muito legal mesmo. E a gente espera para o ano que vem poder ter a capacidade de atingir 20 mil por dia, né? Então a gente tinha a capacidade de 15 mil por dia. A gente foi na nossa capacidade esse ano que vem a gente espera aí, ter uma capacidade com boa circulação para 20 mil pessoas por dia. Ampliamos vários processos, as áreas de bem-estar, as áreas de alimentação, ampliamos algumas estruturas para os stages, melhoramos o processo porque como teve muita gente, a gente teve que melhorar os espaços para poder fazer os bloqueios de coisa. Então a gente vai melhorar substancialmente, melhorar o tamanho, mas melhorar muitos itens que possam gerar um espaço de grande qualidade que o evento merece, né? Que é um evento que nem a gente teve esse ano também com dupla ou tripla, porque tudo tinha tradução para inglês e tinha também tradução para espanhol em alguns stages também e vice-versa, português. Então tinha português, inglês e espanhol em 4 stages, e 2 era só português e inglês, né? Então acho que é um troço legal. Que é bacana mesmo, para poder realmente ser internacional mesmo. Não, mas é bem bacana, é o que você falou, né? A questão de geração de impacto, trazer isso lá da raiz, ou seja, quem de fato está ali criando as empresas, né? E conectando a players importantes como investidores. Então, gente de fora, inclusive, que está olhando de maneira mais carinhosa o Brasil e as empresas promissoras que têm nascido aqui. E essas empresas, por outro lado, precisando de alguém que mostre, ajude elas a se mostrarem, né? Então, é bem bacana, bem bacana. E, bom, eu acho que para ir encerrando... Posso falar uma coisinha, só pegar um gancho aqui, que eu acho que esse que é uma coisa muito importante. No ano que vem também, as inscrições estão abertas para competição. Tá? Isso é legal de falar. Vai ter uma competição de startups, que ela é prévia ao evento. Na edição desse ano foram quase 1.000 startups, foram 900 não me lembro qual era o número exato, 996, se não me engano. Foram quase 1.000 startups nesses países. A gente já está com muita gente inscrita, a gente espera passar de 2.000 startups para a edição do próximo ano, que é feita agora essa inscrição, e aí no ano que vem nós vamos selecionar 100 startups. Essas 100 startups vão participar do processo dentro do evento, que acontece um processo que eles vão fazer pitch para vários investidores. Então, as startups desse ano, todas elas conseguiram uma baita de uma conexão com muitos de lá, muita visibilidade, muitos saíram com captação.
Então, quer dizer, isso é um dos itens bem importantes do evento, que é essa capacidade de, pelo menos, tu impactar um conjunto muito grande e daqui a pouco a pessoa que não conseguiu participar do evento, não foi finalista, vai no evento. A gente tinha 3.000 startups presentes no evento esse ano. A gente espera mais startups presentes no evento ano que vem, no próprio evento. Então, acho que esse é um ponto bem importante para reforçar, porque vai estar maior, entendeu? Então, ainda que não pessoal... seja selecionado, você pode ficar ali circulando, respirando um pouquinho do trocando. arzinho. O aplicativo ele é feito para fazer conexão, tem várias áreas de one-to-one meetings. Então, quer dizer, um negócio ali é feito para fazer negócio mesmo. Esse é que é o principal ponto. Além de grandes palestras e um marketplace bem estruturado também, que tem bastante gente expondo também dentro do evento. Não, perfeito. Ansiosa para ver como é que vai ser, né? Maior e melhor, com mais infraestrutura, com mais gente circulando, por mais eventos, né, de inovação que destaquem o Brasil aí no ecossistema global de empreendedorismo, né? Que tem crescido tanto, principalmente no Sul, né? Tem crescido despontado aí. O Sul tá puxando muito. Tá o Brasil puxando como um todo muito. Muito bom, viu? Tem muitos parceiros. Bom, Com certeza. Tem uma embaixadora nossa, eu acho que é Mapá, eu acho que ela que é uma embaixadora nossa do evento. Do Brasil e é muito todo. legal de ver a regionalização, né? E a integração. A gente sai um pouquinho aqui do eixo Rio-São Paulo e vê como tem acontecido inovação fora desse polo que a gente né, é um pouco mais Tem mais familiarizado. informação. Não, mas perfeito. Então, para fechar aqui o nosso papo, que estava super gostoso, é sempre muito bom ouvir quem fala com paixão, né? Sobre o que faz, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. A gente costuma encerrar com uma pergunta muito legal, que é, se você pudesse voltar lá no passado, naquele Zé lá do passado, que já se apaixonou por tecnologia logo de cara, apesar de que a gente vive falando com gente que faz transição de carreira, você já se encontrou na tecnologia desde que ele ficou, né? Se você pudesse olhar para esse Zé, conversar com ele lá do passado e dar uma dica que pudesse ajudar na sua jornada, o que você diria para ele? Nossa, eu acho assim, uma coisa que eu falo é que normalmente a tua maior qualidade, às vezes se ela é uma qualidade importante, às vezes ela também traz junto alguma coisa que é um defeito, né? Esse é um ponto que a gente tem que cuidar às vezes como empreendedor. Então, por exemplo, deve ver que essa mesma paixão, essa mesma vontade de fazer, vem junto com a ansiedade, né? Então, eu acho que eu diria pro Zé que ele seja menos ansioso. Só que eu fico com medo danado de dizer isso pro Zé lá do passado, porque eu tenho medo que daqui a pouco ele não continue com esse processo. A ansiedade Você ficou ansioso pensando em falar pro Zé não ficar ansioso? Não, mas assim, olha, eu digo assim, eu acho que todos os erros e acertos que eu tive na minha vida, eu sou uma pessoa sortuda na minha família que me acompanhou, meus filhos, minha esposa, meus amigos, as pessoas com que eu aprendi, as pessoas que me acompanharam, os problemas que eu enfrentei. Eu acho que eu sou muito feliz de ter a vida que eu tive até hoje, a vida que eu tenho e a vida que eu espero que eu tenha no futuro. Então, não me arrependo. Eu acho que, claro, a gente sempre faz erros, a gente poderia se arrepender dos erros, mas eu acho, sem aquele discurso meio, os erros são todos aprendizados, digo, uma coisa mais profunda mesmo. Acho que a gente tem que ser... Se tu faz as coisas com coração, com carinho, com justiça, sabe? Tu fez a tua parte, sabe? Então, e aí tu tem que cercar de gente bacana. A jornada tem que valer a pena. É isso que eu digo, entendeu? Eu digo pra mim, digo pro todo. E eu digo a vocês que eu sou feliz porque minha jornada tem valido a pena. Sou muito feliz com a minha vida e que continue assim. É o que eu trouxe pra mim mesmo. E, sem querer, acho que são escolhas que a gente vai fazendo, né? Sim. É aquele efeito borboleta, que daqui a pouco a gente fica com aquela dúvida danada. Mas eu acho que é por aí. Perfeito, perfeito. Tá bom. Tomara que a tua jornada, a história que você compartilhou com a gente aqui também seja capaz de inspirar outras pessoas, né? Que também estão aí tão aguerridas nesse propósito, em encontrar o propósito e tudo mais. Então, bom, em nome aqui, né? Muito obrigado, da Zé, Exame, pelo muito obrigada. papo, por todas as informações. South Summit, então aí todo mundo Em março. de olho, finalzinho de março de 29, 2023. 30 e 31 de março. Fiquem atentos aí a esse calendário, a essa programação. Mas a gente vai voltar a falar mais sobre isso no futuro. Sobre festivais de inovação, sobre como o ecossistema brasileiro tem se movimentado aí em prol dessas startups que estão emergindo. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado, aí. Obrigado. Zé. E obrigado a todos vocês. Até a próxima. Até.